Então, me chamo João, sou do aluno do primeiro período de Agronomia Noturno e estamos aqui hoje no município de Mercedes, no extremo oeste do Paraná, na linha Sangamate, próxima à BR-163. Então, após acharmos o local, fizemos um perfil de solo de 1,20 por 1,20, onde claramente podemos perceber a presença dos horizontes A e B. O horizonte A ele é mais escuro devido à presença de matéria orgânica em sua superfície. O horizonte B ele tem uma coloração mais avermelhada devido à presença de hematita e alumínio, que no caso seria o óxido de ferro. Sobre o seu perfil, ele tem um perfil do horizonte A para o horizonte B de forma plana, ou seja, ele é contínuo em todo o seu perfil. E também ele tem uma mudança abrupta, ou seja, ele é uma mudança repentina entre os dois horizontes. Sobre sua presença de argila, o horizonte A, devido a uma presença maior de matéria orgânica, ele não tem tanta presença de argila, mas o horizonte B, ele tem o dobro da presença de argila. Mais para frente, vamos explicar de forma correta o que seria conforme os agregados. Meu nome é Letícia e eu vou estar mostrando para vocês hoje o nosso horizonte A e o horizonte B, diferenciando entre eles. Bom, vocês podem perceber que a diferença entre os dois é bem pouco nítida da gente perceber. Vai ser mais ou menos a variação de coloração ali dos dois. Então, no horizonte A, nós vamos estar percebendo que ele está um pouco mais escuro pela presença de matéria orgânica. E no horizonte B, a parte do óxido de ferro e alumínio, que ele vai estar um pouquinho mais claro também pelo alto teor de argila. Bom, então no horizonte A, nós vamos ter um horizonte A proeminente, pela questão da saturação de base ser inferior a 50%. Essa é a diferença dele não ser um ar chernozênico, porque o ar chernozênico ele vai ter acima de 50% na saturação de base. E na presença do horizonte B, nós vamos ter na sua composição do horizonte B latossólido, que vai ser a composição de óxido de ferro, alumínio e margilo-minerais de 1 para 1. Então a gente vai ter no horizonte B mais ou menos cerca de 4% da rocha-mãe ainda, que aqui no caso é o basalto. Mas como ele é um solo bastante velho, bastante temperizado, a gente não vai ter presença dele quase perfeitamente. Bom, então agora vamos a uma classificação geral então desse perfil de solo. É considerado um latossolo, então, um latossolo vermelho distrófico intermediário. Então aqui recapitulando então a questão dos horizontes, horizonte A e horizonte B. O horizonte A é um horizonte proeminente e o horizonte B é latossólico. Esse tipo de solo, então, latossólico, ele é muito caracterizado pela sua boa capacidade de retenção de água, umidade, entre outros, devido à sua boa permeabilidade. Porém, ele não é um solo muito fértil, ele exige manejo e controle durante as suas culturas, né? Muita rotação de culturas também. Bom, então, além da sua baixa fertilidade, que exige controle e manejo, ele é um solo muito suscetível à questão de erosão e condições climáticas. É um solo que ele exige em campo muitas curvas de nível, no caso, então, para diminuir sua contribuição a desastres ambientais ou erosão. Bom, então agora vamos mais algumas características então desse perfil de solo, propriamente do horizonte B, então latossolo. Ele tem alguma variação de consistência de acordo com a presença, né, a porcentagem de presença de umidade ou propriamente água. Ele, quando úmido, ele possui sua consistência de firme a friável, quando seco, de macio a muito duro, então seus agregados vão variar nesses quesitos. Então aqui agora partindo então os agregados, aqui do horizonte A então, esboroados já, e o horizonte B, então outro agregado, que eles possuem blocos com granulometria subangular.